Hola, hola, oitavo grado, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien? Yo estoy muy bien, gracias. Aqui é a Delane, a mestra de espanhol. E vamos estar concluindo aí, né? Fazendo o fechamento do nosso capítulo 6. Na aula passada, na videoaula da semana passada, eu já avisei que nós estaremos concluindo, e de fato, aquele era o último conteúdo comunicativo, né? Da unidade do capítulo 6, que nós vimos na videoaula da semana passada. Mas ainda dando continuidade no nosso material didático, ele traz um repasso, uma revisão, uma pequena revisão do capítulo 5 e 6, tá? Então, o que, nós vamos fazer essa semana? Nós vamos responder essas questões, recapitular, relembrar aquilo que nós vimos no capítulo 5 e 6, responder, e aí sim, nós fazemos o fechamento, porque as atividades avaliativas já começam nessa semana e vai até quarta-feira da semana seguinte. Então, acredito que a de espanhol vai ser na semana seguinte, mas é sobre o capítulo 6, tá certo? A nossa atividade avaliativa. E lembrando que, se você responder tudo corretamente, né, você já tem aí 5 pontinhos garantidos. Essa atividade de repasso continua valendo ponto também para a sexta unidade, para o sexto capítulo. Então, assim que você responder, você me envia, que eu vou estar aqui anotando na sua ficha, tá certo? E aí, vou juntar todas as atividades realizadas com a atividade avaliativa e tudo soma 10 pontos. Então, se você está em dias com suas atividades e se você fizer realizar sua atividade avaliativa também corretamente, você já tem seus 10 pontinhos garantidos, tá? Então, fica aí atento, tá bom? E estude também seu capítulo 6, o conteúdo. Então, o que acontece? Lá na primeira questão sobre a atividade de repasso, ela vai falar um pouco sobre aquele conteúdo comunicativo do vocabulário da cidadania. Lembra? Nós vimos no capítulo 5. Então, nós temos diversos tipos de vocabulário comunicativo voltado para a cidadania, como respeito, governo, direitos, né? E por aí vai. A gente viu várias palavras referentes a esse conteúdo comunicativo, a esse vocabulário. Aqui tem uma sopa de letras, né? Então, o que é que eu recomendo antes de você responder? Vá no capítulo 6, reveja o vocabulário, e aí sim você vem para a sopa de letras para fazer o que se pede aqui, encontrar palavras voltadas para esse conteúdo comunicativo, né? De la cidadania, tá certo? Aí nós vimos a questão também, ainda no capítulo 5, tá bom? Sobre perífrases verbais que indicam obrigação, né? Então lá ele traz o verbo no infinitivo, ele traz o verbo no modo indicativo e também no modo subjuntivo, ele explica quando que a gente vai usar no modo indicativo, quando que a gente vai usar o modo subjuntivo. Ele tem uma tabelinha com diversos usos, então o que é que eu recomendo? Que você volte no capítulo, isso aqui já estudou, tá? Só lembrando que nós já estudamos. Então você volte no capítulo 5 para você rever a tabela da conjugação, né? Lembrando que a perífrase verbal, gente, ela é a união de dois verbos com preposição ou não, tá? Que formam um só conteúdo comunicativo, passam uma só informação, tá bom? Então, a perífrase verbal, ela tem essa função. Por isso aqui ele já trouxe essa tabelinha que a gente até viu no mês passado, na unidade passada, o verbo deber mais infinitivo, o verbo tener que mais infinitivo, haber que mais infinitivo. Então, é essa construção aqui de perífrase verbal, tá bom? Que ela vai fazer aí a perífrase de obrigação, que foi o que a gente estudou, tá bom? Nós vimos que a perífrase ela tem uma maneira personal e a maneira impersonal, né? Personal é aquela que indica a pessoa. A impersonal ela não vai indicar. Tudo bem? Então, para que você responda a questão seguinte, que é sobre perífrase verbal, é importante você rever a sua tabelinha do capítulo 5, tá certo? Mas é só para relembrar, porque a gente já estudou e já realizamos também atividades. E aí, uma coisa importante que a gente não pode esquecer, DB mais preposição de mais infinitivo vai expressar possibilidade ou hipótese, né? Também. No capítulo 6, que a gente já estudou, começamos a estudar agora, no capítulo 6, né? Nós estudamos aí sobre os pronomes objetos diretos. Quais são eles? Me, te, lo, lá, nos, os, los ou las. Para cada pessoa do discurso tem um pronome pessoal
complemento, um pronome objeto, tá bom? Olha os exemplos. Kátia mirou a Juan. Kátia lo mirou. Então, tá na terceira pessoa. A Juan lo mirou. Linda ajudou a Maria e a Fernanda. Linda las ajudou, porque está na terceira pessoa do plural. Maria e Fernanda são elas. Então, las ajudou. Então, é importante que você não esqueça que para cada pessoa do discurso tem um pronome objeto direto. Essa tabelinha está no seu capítulo 6, para você rever, relembrar. Antes de responder a sua questão, nós falamos também sobre a colocação do pronome objeto, né? Delante de verbo e separado, né? Todos os tempos verbais de indicativo e subjuntivo, né? E também imperativo negativo. Então, ó, hacen deporte todos os dias. Lo hacen todos os dias. A regra geral diz que o pronome objeto ele vem antes do verbo. Regra geral. Mas aí tem a exceção, né? Nós temos a exceção quando o verbo vem no infinitivo, no gerúndio ou no imperativo. O pronome complemento pode vir depois do verbo, formando uma só palavra com ele. Tá certo? É o caso aqui, olha o exemplo que eu trouxe, né? Lo quiero tener, yo quiero tenerlo. Então, ele tem essas duas opções. Ele pode vir antes da construção verbal, ou ele pode vir depois do verbo no infinitivo, formando uma palavra com ele. Lo estou buscando ou estou buscando-lo. Então, tem essa colocação no final do verbo. Somente no verbo quando está no infinitivo, no gerúndio ou no imperativo. As outras construções verbais, o pronome complemento sempre vai vir antes do verbo. Não esqueça, tá? E quando a perífrase verbal, o pronome ele nunca vem entre a perífrase. Estão me pedindo. Não, jamais. Me estão pedindo ou estão pedindo-me. Então, ou ele vem antes, totalmente, ou ele vem no final, formando a sua palavra com verbo. Mas ele nunca vai vir no meio da perífrase verbal. Jamais, tá bom? Não, não. Essa é a regra de colocação pronominal, a gente já estudou e está no capítulo 6, para a gente rever. Então, na sua página 114 e 115, você vai responder a questão sobre a unidade 5 e a continuidade da página 115 e 116 vai ser sobre o capítulo 6, pronome objeto direto, né? E colocação pronominal, tá bom? Assim que você concluir a sua atividade, você me envia, porque ela continua valendo ponto. Na semana que vem, nós vamos fazer a atividade avaliativa de espanhol no link. Você responda corretamente, que se você responder tudo certinho, você já tem 5 pontos garantidos. Mais 5 são das atividades entregues em dias. Então, assim que você realizar a sua atividade de repasso, me envie, tá? Eu só queria explicar a última aqui, questão, na página 116, é uma questão de colorir. Você vai observar a cor, né? Por exemplo, se é o pronome pessoal, você vai pintar o pronome objeto da mesma cor do pronome pessoal. E assim até completar a tabelinha das cores, tá? Corretamente. Qualquer dúvida, eu vou estar aqui. Vocês podem entrar em contato, me liguem, não esqueçam, me mandem a tarefa. Se por acaso você está ainda devendo as atividades do capítulo 6, da aula passada, alguma que você não fez, me entregue até semana que vem todas as atividades que eu vou fechar a nossa sexta nota, tá bom? E eu já vou passar para a ficha e já vou passar a nota final. Tudo bem? Muitas graças por la atención. Nosotros vamos nos quedar por aqui hoje e hasta a próxima classe. Adeus, niños.